Se você ficar olhando o sistema e fica trocando de software achando que o problema está na próxima ferramenta, porque essa aqui tem um relatório boladão, essa de cá, você aperta um botão, faz 1 milhão de coisas e no final você acaba só trocando de sistema, eu tenho uma coisa para dizer para você. Você vai trocar 6 por meia dúzia e vai viver exatamente nesse loop infinito, ou seja, nessa situação de sempre estar trocando de sistema achando que o problema é o sistema. Pois é, fica aqui comigo que eu vou te mostrar os 10 erros que muitos donos de supermercados cometem utilizando o sistema. E se você resolver 3, 4 ou talvez até 2, você já vai ter aí muita melhoria na parte da sua gestão aí do seu supermercado. Existe um parâmetro que é exatamente o seguinte: às vezes a gente troca de software, ou às vezes a gente coloca um sistema para o supermercado. E aí, nesse período que a gente vai colocar esse sistema, a gente pensa o seguinte: bom, vou colocar o sistema porque eu preciso gerenciar mais meu estoque, vou colocar o sistema porque agora eu preciso saber meus números, vou colocar o sistema porque eu preciso ter mais controle da minha loja. E é ok, não existe problema nenhum você pensar dessa forma. Pelo contrário, é até bom que você pense dessa forma. Só que pare e pensa comigo. Se você não faz algumas coisas das quais eu vou falar aqui que talvez você não está fazendo hoje, certamente o seu sistema ele só vai ser igual àquela academia que você faz. Quer dizer, que você deveria fazer, né? Onde você paga e você não vai. Ou talvez aquela dieta que você vai no nutrólogo, nutricionista, pega ali aquelas informações. Talvez até você segue a primeira semana, mas depois você para de seguir e aí fica estagnado e volta tudo a estaca zero. Eu vou te passar aqui 10 situações que acontecem que se você comete algum desses erros ou não comete, você pode estar indo para o precipício ou pode estar indo aí para a ascensão de melhorar aí a gestão do seu supermercado. Primeira questão que a gente vê muito, quais são os 10 erros? Problema no cadastro de produto. Quando a gente fala de cadastro de produtos, a gente está falando a respeito de quê? De gerir o seu cadastro. Quando a gente fala de cadastro, a gente está falando da parte de gestão de toda a loja, porque tudo começa pelo cadastro. Para e pensa comigo, se eu vou tentar vender essa garrafa d'água e essa garrafa d'água ela não existe no meu cadastro de produtos, logo então eu não vou conseguir vender essa garrafa lá no meu cadastro, na minha frente de loja. Então o que acontece? Um cadastro de produtos correto é o que dita 90% da gestão do seu supermercado. Eu tenho um amigo meu que ele fala o seguinte: eu consigo saber se a loja é organizada ou não pelo layout, ou seja, pela arrumação da loja. Eu sou diferente. Eu consigo saber se sua loja é organizada ou não pelo seu cadastro de produto. Se eu ver o seu cadastro de produtos e eu vejo que ele não tem uma árvore mercadológica, ele não é estruturado, ele não tem as unidades de medida, ele não tem a tributação correta, logo então eu consigo entender que o mínimo você não está fazendo com que faça com que as outras coisas fiquem corretas. Um cadastro de produto bem estruturado, ele é 90% da engrenagem da gestão do seu supermercado. Pensa comigo. Se você compra um produto, você compra porque você tem que ter um cadastro. Se você vende um produto, é porque você comprou, vendeu, cadastrou e aí exatamente ele fica tudo atrelado. Cadastro de produto é a coluna principal que gere a sua loja. Seja o seu mercadinho, o seu atacado, enfim. Sem um cadastro de produto, você pode ter até o produto na prateleira, mas na hora de vender lá usando o sistema, você vai acabar não conseguindo vender necessariamente atrelando e amarrando. E aí você não vai conseguir também nem emitir o cupom. Segundo ponto, qual é? Você não tem uma organização no seu cadastro de produto. Pare e pensa agora, abre aí o seu cadastro para mim. Verifica para mim lá o que está o produto, vamos supor aqui, macarrão. Lá talvez está assim, macarrão, maca, macarão, ou às vezes só está o nome macarrão, sei lá, espaguete. Não tem marca, não tem gramatura, não tem as informações corretas que deveria ter. Esse é um dos grandes problemas que a gente encontra também dentro do cadastro de produtos, porque pare e pensa comigo, a sua frente de loja está rodando lá agora, e aí uma operadora de caixa ela está passando os produtos. Logo então ela tenta passar um produto e ela não acha. Quando ela vai procurar aquele produto ali e não acha, ela vai fazer o quê? Ou ela digita o código de barra, ou ela digita o nome. Qual é o melhor dos mundos? É você digitar o código de barra. Por que pelo nome não, Ricardo? Porque o teclado ele tem que ser um teclado totalmente numérico. Mas existe muitos supermercados, talvez no seu também, que ele é alfanumérico, ou seja, ele é letra e número. E aí vamos supor que ela vai procurar lá um produto chamado, sei lá, detergente IP. E na hora que ela vai colocar esse produto detergente IP,
tá lá só o nome detergente P, mas ela tá com detergente P na mão de maçã e não tá aparecendo o detergente P de maçã. Mas esse produto tá lá, só que ele só tá com o nome detergente P. Olha só o problema. Aí vamos supor que ela vende aquele produto, só que ela acabou dando a saída do produto errado. E aí acaba que tudo fica amarrado de maneira errada, o que vai dar furo no seu estoque e automaticamente o cliente não vai saber que produto é aquele ali. Se ele quiser reivindicar uma troca depois, vai dar problema. Então, uma padronização no cadastro de produto. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem também dentro da gestão aí com o sistema. Terceiro ponto, qual é? Misturar a conta pessoal com pessoa física. Pessoa da empresa com a pessoa física com pessoa jurídica. Por quê? Na maioria dos casos, quando você mistura, você acaba virando uma farofa. E isso aqui parece até papo de clichê, né? Mas é o básico que funciona. Porque se você não tem um orçamento do que é seu e um orçamento do que é da loja, acaba que você vira tendo um ciclo financeiro. Porque se você pega o que é da loja e usa para sua conta pessoal, logo então a da loja vai faltar. Eu lembro de um dono de mercado que ele era marinheiro de primeira viagem. E aí ele tinha acabado de comprar uma loja. E aí dessa loja e tal, ele estava trabalhando ali. E a loja começou a vender bem. Começou a vender bastante. Só que ele ainda estava no começo, estava aprendendo ainda. E mercado, você que é dono de mercado, você sabe que briga-se por centavos. E a margem é muito apertada. Logo então ele começou a ver uma quantidade de dinheiro entrando no caixa. Porém, ele esqueceu que existia realmente boletos para pagar. Quando eu digo esquecer, não estou falando que ele esqueceu. Estou falando, tipo assim, ele não provisionou, ele não olhou a longo prazo. E acabou que a primeira coisa que ele fez nos primeiros 3 meses foi o quê? Trocar de carro, financiou um carro. Daí a pouco já estava negociando uma rocinha, uma fazenda, coisa que dono de mercado gosta. E a partir disso aí ele acabou tendo um problema de ciclo financeiro. Por quê? Ele misturou o que era dele com o que era da empresa e virou uma coisa só que no final a empresa não tinha caixa para poder se pagar, para ter fôlego e principalmente para poder arcar com todos os compromissos que ele fez. Então, o terceiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é o que? Verificar essa questão. O que é da empresa, o que é meu, é meu. Quarto ponto, qual é? Não controlar o estoque. Toda vez que eu faço uma reunião de apresentação do sistema, a maioria dos donos de mercado vem e fala assim, não, é porque meu estoque está bagunçado. E esse é um dos grandes pilares, um dos grandes problemas que a maioria vem até mim para poder o quê? Organizar a loja, para poder trocar de sistema. Eu queria organizar meu estoque. Por quê? Porque o estoque é uma bagunça. Só que tem um ponto que é o seguinte, um supermercado ele é como se fosse um shopping center. Ou seja, você tem vários setores. Você tem lá o setor de bazar, de bebida, de açougue, hortifruti, padaria, mercearia doce, mercearia salgada, matinais, massas, molhos. Você tem um mundo ali de infinidade de coisas que você tem que gerir aquilo ali. Só que como é que eu vou gerir aquele meu estoque? A gestão do estoque eles passa por 2 etapas. Primeiro, passa pela cotação e segundo, passa pelo setor do pedido de compra, recebimento, ou seja, é o meu setor de compras que vai gerir o meu setor de estoque. Porque eu só vou comprar e eu só vou gerir o estoque a partir do momento em que eu estou comprando. E tem um detalhe muito importante. Quando eu faço a minha gestão de estoque através da minha compra, automaticamente eu tenho uma assertividade muito melhor. Não quer dizer que você vai viver com o estoque 100% correto. No supermercado isso é um desafio e é muito difícil. Nem as grandes redes conseguem. Mas é você ter uma assertividade que chega aí a mais ou menos 80% para você ter um controle melhor dentro do seu supermercado. Vamos agora para o quinto ponto, que é o que? Não lançar as perdas. Se você tem supermercado e você não lança suas perdas, você também está perdendo. Para e pensa comigo. Você tem um setor de hortifruti agora. Nesse setor de hortifruti, você acabou de comprar 100 caixas de tomate. Só que dessas 100 caixas de tomate, você está vendendo apenas 20 caixas. Ou vamos botar aqui 100 quilos. Você compra 100 quilos e só está vendendo 20 quilos. Só que o que acontece? Os outros 80, você acaba que você não faz o quê? A perda. O lançamento dessa perda. Automaticamente, na sua cabeça ou no seu campo de visão, você acha que você realmente está vendendo 100 quilos de tomate. Você fala, caraca, o tomate saiu bem hoje. O tomate saiu bem essa semana. O tomate está vendendo bem esse mês. Mas necessariamente não. Por quê? Você está comprando 100, vendendo 20 e perdendo 80. Logo, então, se eu estou perdendo, eu não estou ganhando. E se eu não estou ganhando, existe alguma coisa que está acontecendo que faz com que esse lucro meu está indo para o ralo.
Lançar as perdas é primordial, principalmente quando a gente fala de setores de perecíveis, como, por exemplo, padaria, hortifruti e açougue. Se você controla as perdas, você tem mais o que? Assertividade. Existe um relatório dentro do nosso sistema que ele é mais ou menos assim. Você consegue verificar o que você comprou, o que você vendeu e o que você perdeu. Porque me dá assertividade na hora de eu fazer as minhas compras. Para e pensa comigo, se eu comprei 100 quilos de tomate, vendi 20 e perdi 80, logo então não é para eu estar comprando 100 quilos de tomate. A não ser que o comportamento de venda mesmo da loja seja de 100 quilos. Mas se o comportamento de venda da loja é de 20 quilos, no máximo eu vou comprar ali 30 quilos. Para eu poder ter cobertura de estoque, para poder, no próximo pedido, ele chegar aos mesmos 20 ou 30 quilos. Porque pode ser que seja um final de semana e eu preciso de mais produto. Então, lançar as perdas é um ponto principal que eu preciso fazer dia sim e dia também. Vamos agora para o sexto ponto, que é o quê? Não treinar a equipe. Para e pensa comigo. Você acabou de ganhar um carro e aí você ganhou uma chave. Essa chave é para poder você dar a partida no carro e sair pilotando. Se você nunca operou um carro na sua vida, automaticamente vai acontecer alguma coisa. Ou seja, vai acontecer um acidente. Se você está assistindo esse vídeo, certamente você está sendo treinado e está sendo dado um treinamento aqui. E automaticamente, se você não treina a sua equipe ela vai acabar fazendo aquilo que ela acha que é o correto. E aí isso vale para quê? Para operação de sistema, para operação na frente de caixa, para verificar, por exemplo, na perda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher alguma planilha, eu tenho que mandar para alguém, então eu preciso ter essa consciência de treinar a equipe. Eu vou falar uma coisa para você, no varejo, o treinamento ele nunca acaba. Você nunca vai parar de dar treinamento para o seu colaborador. Por quê? Porque esse colaborador que está aqui hoje, amanhã ele pode sair, ir embora, e vai vir outro. E quando vier outro, você vai ter que dar treinamento também do mesmo jeito. Ou seja, o treinamento ele nunca vai acabar. Você sempre vai ter que dar treinamento. E um dos grandes problemas é que no supermercado funciona exatamente assim: cheira o sovaco, olha os dentes e bota para dentro. Ou seja, é muito dinâmico porque precisa-se de pessoas. Eu estava falando agora há pouco com uma dona de mercado que está trocando de sistema com a gente. Ela falou assim: olha, eu tenho uma loja com 230 metros quadrados e eu só tenho 3 pessoas. E eu não estou aguentando mais porque eu estou tentando procurar alguém para poder trabalhar e eu não estou achando. Ela está com 3 funcionários para uma loja de 230 metros. Ou seja, eu até falei com ela, eu falei, cara, sua loja, você tá com a operação muito enxuta. Deve estar sobrando muito dinheiro, né? Eu pensei comigo. Mas a questão não é só essa, é porque tá difícil mão de obra. Porém, o que eu posso fazer? Treinar a minha equipe para que não acumule função, mas para que fique mais fluido a operação ali no dia a dia. Então, se eu fizer isso, tende a fazer o quê? A ficar mais fácil. Tá? Outro ponto, oitavo ponto, qual é? A falta de rotina. Falta de rotina na análise. Por exemplo, hoje você chegou na sua loja e você olhou quais são os relatórios que você precisava verificar. Relatório de venda, relatório de perda. Existem 5 métricas importantes no varejo que a gente precisa olhar todo dia. Qual é? Venda, custo, caixa, lucro e satisfação do cliente. Se eu não estou olhando essas métricas, eu tenho alguma coisa errada. Então, eu cheguei na loja, vou olhar minha venda. Beleza, como é que está a minha venda? Como é que está a minha margem? Como é que está meu caixa? Eu tenho dinheiro para poder pagar aquele boleto? Beleza, está sobrando alguma coisa? E aí tem a satisfação do cliente, que é o quê? É a operação, eu verificar se o cliente está sendo atendido rápido, eu verificar como é que está ali o meu atendimento na frente de caixa, se o cliente buscou e achou o que ele queria, então realmente está levando para casa o que ele veio buscar na minha loja. Então, eu ter essa rotina de analisar os dados é crucial. É importantíssimo você fazer isso. Nono ponto, qual é? É você esperar que o sistema faça um milagre. O seu sistema ele só não vai fazer uma coisa, a sua parte. Se você não utiliza o sistema, ou se você quer que o sistema faça a sua parte, ele não vai fazer isso. Por mais que exista a IA, por mais que exista várias ferramentas de tecnologia, existem algumas coisas que você, como pessoa, tem que ir lá e operar. Por quê? Porque o sistema ele é faminto. Pensa agora, todo sistema é faminto. Você alimenta e ele te retroalimenta. Ou seja, você coloca informação e ele te devolve a informação que você colocou. Então, não tem como eu querer cobrar que o sistema me dê as informações, sendo que eu não estou alimentando da maneira correta.
E não é nem só alimentar, é alimentar da maneira correta. Porque a partir desse momento em que eu alimento o sistema e ele me dá essas informações, aí fica mais fácil para tomar decisão. 10º ponto, qual é a falta de meta? Qual é a meta que você tem de ter o seu sistema? Às vezes você talvez até está querendo trocar de software, mas você ainda não está usando nem metade do que você tem, ou talvez muito menos da metade, e já está querendo trocar de sistema, sendo que você não estabeleceu nenhuma meta. Pensa o seguinte comigo, o software ele só é uma ferramenta e ele só vai ser utilizado para te gerar valor a partir do momento em que você realmente utilizar ele. Se você não fizer isso, vai ser igual você trocar 6 por meia dúzia e você vai ver trocando de sistema em sistema. Então tenha uma meta clara. O que você quer usar do seu sistema agora? Ah, contas a receber. Beleza. Vou usar o contas a pagar. Beleza. Vou fazer entrada de nota. Beleza. Vou controlar minha perda. Vou fazer por partes. Beleza? Gostou do vídeo? Ó, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e acompanha a gente aqui, porque tá vindo muito mais vídeos aí. A minha meta é trazer pelo menos um vídeo 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Todas as segundas, quartas e sextas vídeos aqui para você sistematizar o seu supermercado. Se você quiser saber mais sobre o sistema diamante, faz o seguinte, ó, tem um link aqui abaixo, clica aqui, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, você vai falar comigo e a gente vai bater um papo. Tamo junto, sistema, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!